Capítulo 21. Filtrando palavras. As palavras são como os raios do sol, alcançam e penetram todos os lugares. Elas aquecem, edificam, apoiam, alegram, cuidam, mas também podem entristecer, escurecer e muito mais. Só um minutinho, Elisa. Deixa eu começar nesse parágrafo aí, pelo que a gente estava falando. A gente estava falando que a Nilza foi lá na escolinha, conversando. A escolinha Maria Teixeira, que a gente apoia, né? E que uma pessoa está doando o cavalo, tudo, assim, vamos ligar, vamos pegar o cavalo. Aí a Nilza disse, não posso falar nada perto do Romo. Olha a importância da palavra e como as coisas vêm. E por que a gente não pode falar? Por que a gente acanha na palavra? O Silvio, na semana passada, mas o Zé Alves, né? Deram um depoimento por exemplo, a gente fica acanhado de falar de Jesus, de falar do Evangelho, de falar quem somos. A gente fica acanhado de falar eu te amo, né? De beijar, abraçar, acolher, né? E uma das coisas tão interessantes, falando do abraçar, lá na escolinha a gente tem algumas crianças com síndrome de Down, né? E a Nilza falou das crianças que chegam, que nunca abraçavam e tudo, chega para a Nilza assim, vai abraçar. E outro dia a Nilza levou um beliscão, porque ela estava trabalhando muito devagarzinho, sabe? Ela estava reclamando que estava trabalhando muito, aí a menina foi... Faz parte também, né? Abraço e beliscão. Abraço e beliscão, um beliscão para despertar. Mas a palavra, gente, ela é muito importante. E tudo começa na palavra. E é o que a gente exerce aqui todos os dias, né? Às vezes eu falo demais, mas vocês podem puxar minha orelha para dar beliscão. Mas é importante conversarmos. É importante a gente colocar nossas ideias. É importante colocar nossas dúvidas, nossas interrogações. E aqui é um grupo de amigos espirituais. Todos são, mas aqui é muito especial. Ninguém está aqui por acaso, gente. É um encontro de luz. E a forma da gente se expressar aqui é através do verbo, através da palavra. Então a nossa metodologia, né, que a gente vai lendo, vai comentando, vai interrompendo um pouquinho a leitura, né, e vai comentando. É tão importante, porque a gente se expõe e o outro tem a oportunidade de nos ajudar, e a gente ajudar o outro. Né? Então, por exemplo, que agora a gente tem condição de ajudar a escolinha com a ecoterapia, que apareceu um cavalo, mas ela não tem condição de sustentar o cavalo. Aí a gente tem um grupo grande, a gente cotiza e pega o cavalo. Pronto. Simples assim. Não é não? Então tem que falar, viu, dona Neuza? Não, Vamos embora. eu sou a faladora, gente. Às vezes eu não falo. Se comentar qualquer coisa, daqui a pouco o negócio já virou assim. Não, claro que, né, coisas particulares que não podem ser ditas, mas se for coisa boa, pode saber que eu vou espalhar com certeza. E eu não tinha falado antes, a gente tinha se encontrado, né? Eu brinquei falando isso, mas eu sou a que espalha mesmo e se conecta. Só em relação a isso. Lá na Escolinha Maria Teixeira chegou uma doação de lãs, que não lã de feltragem, que é um trabalho que é realizado ali, né, aqui na América do Sul, mas no Chile, ali, Peru e tal. E lá na Europa também, mas é um trabalho que não é para lá. E aí a Paula, né, que é uma das mães lá que ajuda, ela falou, Neuza, isso não é para cá. Eu falei, pois acabou de chegar lá na outra escola uma mãe do Chile, e ela não tem condições, mas ela quer ensinar, quer não sei o que. Eu falei, chegou aqui, mas veio para o lugar, né? Era só para eu levar para lá. Eu levei para lá, gente. Vocês, depois eu vou mandar para vocês verem. O que essa mãe já fez, já ensinou tantos estudantes a fazer os trabalhos. Aí eu falei com a Silvana, eu falei só que a diretora da Maria Teixeira, eu falei, Silvana, só chegou aqui, mas era para chegar aqui mesmo, mas era para ser encaminhado para lá. Então, a vida é assim, é uma palavra, é uma coisa que chega, a gente tem que ser esse meio, né, de transporte de coisas boas, né, e continuemos assim, vamos lá. Amém. Continuando.
O cuidado que temos em nossa mente, na formação das ideias e com o pensamento atuante, será refletido no que falamos, no verbo que proferimos. Este contém energias e possui um grande poder, que em muitos casos desconhecemos, e a sua receptividade pode gerar conflitos, dúvidas e dívidas em nossa caminhada. O surgimento de um novo homem que vai agir nos problemas internos e nas ações exteriores com o próximo mostra-nos o caminho a seguir. Trabalhamos nossa mente e nosso coração, pois o equilíbrio surge e vamos cuidando para que ele cresça e se transforme em um dos pilares da nossa vida. A prece e a fé atuam diretamente neste processo e nos ajudam sempre e em tudo para entendermos e conquistarmos tal equilíbrio. Nossos sentimentos absorvem o que acontece em nossas relações com as pessoas e nos acontecimentos diários em todas as situações. Eles vão sendo armazenados e devemos ter o cuidado para que eles, os sentimentos, não se transformem em raiva, ódio ou vingança. Decepções e problemas vão acontecer, pois todos nós, sem exceção, estamos buscando uma melhora e um crescimento moral. Como sabemos, cada um no seu ritmo, em sua cadência e em locais diferentes. Sendo assim, da mesma forma em que podemos magoar ou ferir, intencionalmente ou não, seremos atingidos, sem nenhuma dúvida. Nesses momentos e nessas condições, o equilíbrio e a prece vão funcionar como guardiões para que nossas reações não sejam impulsivas e nos causem problemas ainda maiores. Essa barreira, esse filtro, culminando no equilíbrio buscado, o cuidado em nossas escolhas e seleção do que fazemos com o nosso precioso tempo em nossa vida se inicia em nossa mente. O estudo do Evangelho aproxima-nos das ações e dos exemplos de Jesus. Amplia nossos pensamentos para que, além da mudança íntima, haja uma transformação não somente da visão, mas do respeito, entendimento, aceitação e relação com o nosso próximo, nosso irmão. Sendo assim, perceberemos a sua importância em nossa caminhada. Os raios solares aquecem-nos, iluminam o dia, atuam nas plantas, em nosso corpo. Mas se ficarmos expostos sem a proteção necessária de um filtro solar, esses mesmos raios podem causar danos irreparáveis, com enormes consequências. O nosso verbo, nossa palavra, possui o mesmo poder. Com o tempo vivido e com experiências adquiridas nas situações que passamos, vamos aprendendo sobre o perdão, o amor, o respeito e, em alguns casos, temos dificuldades em praticá-los com simplicidade no dia a dia. Essa conquista é, sim, trabalhosa e desafiadora. Inicia-se em nós e, com esforço em nossa busca interior, em nossa mudança íntima, vamos mudando e moldando o nosso ser. Descobrimos o que necessita de mudança e partimos para o trabalho. Algumas descobertas despertam surpresa, espanto e tristeza, outras alegrias e felicidade. Percebemos o quão forte é nossa mente, a força do nosso pensamento e a grandeza da fé. Isso atinge e modifica diretamente nossas ações e principalmente a nossa fala. O que falar? Deixa os filtros do pensamento trabalharem em tua mente. Limpa com as preces e orações. Não permitas que sentimentos inferiores se aproximem e tem puro o coração. Assim conseguirá bons resultados e equilíbrio em tua fala, nas palavras endereçadas a amigos, familiares e todos aqueles que te ouvirem. É um trabalho que requer disciplina e humildade, estudo e simplicidade. A palavra tem o poder do convencimento, do encorajamento, despertamento e atinge de modo direto quem nos ouve.
A arrogância, a prepotência e a errônea sensação de superioridade não podem e não devem estar presentes em nossa fala. Essa deve ser pacífica, edificadora, de ajuda, de explicação, aconselhadora e o mais equilibrado possível. Que equilíbrio é esse? É o equilíbrio que alcançamos na prece, no estudo do Evangelho e no entendimento dos ensinos do Mestre. Há pessoas que se especializam em falar em público, outras são mais tímidas. Temos as que não falam nada e as que falam sem pensar. Mas o importante é que todos somos capazes de falar sem grandes aparelhagens, mas com a verdade e o coração puro e com Jesus em nossa mente. Esse contato com Ele é o que faz toda a diferença quando falamos. A pureza está na absorção das energias divinas enquanto oramos. A dignidade, honestidade e amorosidade devem estar presentes em cada palavra. Busca ser claro, mas sem arrogância, ser firme, sem violência, respeitoso, sem conivência, sincero, sem prepotência, e sempre com a ponderação, simplicidade, verdade e amor como componentes de sua fala. A função do verbo é auxiliar o contato e a conversa entre os homens, com o respeito e o amor cristão atuando em quem fala e também em quem ouve. Fala e ouve com atenção. Ser caridoso e educado quando falar e quando ouvir. Isso aqui eu achei bem interessante, porque quem estava ontem, né, a gente levantou até essa discussão de até que ponto que você acompanha um amigo seu, você deve chegar para ele e chamá-lo a atenção de que ele está numa forma diferente de pensar ou de agir, ou está falando uma coisa diferente, nesse sentido de não propriamente corrigi-lo, mas de alertá-lo mesmo, né? A gente discutiu isso, né? Qual seria o ponto? Até que ponto a gente poderia chegar e, poxa, você não está fazendo isso, né? Você esqueceu, você parou de fazer determinada coisa, né? Então, acho que tá muito relacionado com esse texto de hoje. Como sempre, né, a gente levanta questões, depois a gente vai ver elas se reverberarem nas leituras dos outros dias, se repetirem, para que os ensinamentos vão realmente se fixando na nossa mente. Essa coisa, né, que foi falado do início, né, da importância de falar, né, acho que vai muito mais além. A permissividade que esses grupos, né, que se dizem unidos, né, precisam ter de poder falar até sem censura, mas com carinho, com atenção. E aquilo não pode nunca ser percebido por quem ouve como, na verdade, um chamamento de atenção ou mesmo um pito, né? Mas sim, é sempre uma coisa amorosa. Sempre que alguém corrige, né, ou alerta alguém, na verdade, ele está querendo o melhor daquilo. E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente. Falar sempre, ele fala aqui mais acima, né, falar com firmeza, falar com verdade, mas sem arrogância, sem presunção. Acho que essa é a importância dessa discussão, assim, né, da gente ser honesto conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. E falar, e dizer. E se tiver que achar que chama atenção, chamar. E se outro achar que tem que se explicar. Mas tudo isso com muito amor. Eu aqui em casa, com as meninas e com todo mundo, eu sempre falo, gente, a gente pode falar tudo. Qualquer coisa a gente pode falar, mas a maneira de falar é que faz a diferença, né? Você pode reclamar, você pode até criticar ou questionar alguma coisa. Criticar eu falo assim, né? Não, questionar, falar alguma coisa.
mas a maneira como se fala é muito, é a maneira que você mais tem cuidado, que tem que ter cuidado. Mas mesmo assim, quando eu vi essa edição de hoje, eu me lembro muito quando o Rômulo fala lá, né, falou da gente estar numa escola, né? Estar aqui nesse planeta é uma escola, é um aprendizado o tempo todo. Porque, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção hoje em dia é o tanto que estão, tanto de coisa que a minha geração falava e não prestava atenção no que falava, né? O quanto eu já feri negros, o quanto eu já feri homossexuais, o quanto eu já feri uma série de pessoas por uma fala que eu não tinha consciência, por uma, né? Eu me lembrei até agora do próprio, assim, Monteiro Lobato, que estava dentro de uma época e tudo, mas que tem uma fala bem racista e tudo. Mas o tanto que nós estamos aprendendo, né? Dia a dia, de como que a gente tem que falar, o cuidado da fala, o cuidado de... Porque a gente pode estar ferindo o outro, né? Sem querer. E são frases, assim, que a gente nem sabe que está ferindo. Isso é que é tão difícil, né? É doloroso, às vezes, a gente pensar que uma fala nossa pode estar magoando uma pessoa sem a gente estar pensando que está magoando, né? E, assim, por uma ignorância nossa, né? E aí eu falo assim, é o estágio que a gente está aqui, é o estágio de aprendizado, é o planeta que a gente está, é onde a gente tem que fazer o esforço danado para ficar aprendendo, porque não tem jeito, a gente acaba magoando, né, as pessoas sem querer mesmo. Lá em cima ele fala, né, que tem um parágrafo ali em cima que ele fala que a gente magoa e vai ser magoado também. Não com essas minhas palavras, né, mas eu estou falando assim, ele fala uma coisa desse jeito, que a gente, de alguma forma, magoa e de alguma forma a gente também vai ser magoado. E não tem escapatória. É uma coisa que a gente vai estar aqui aprendendo diariamente, né? Como que atua. E assim, e aí voltando assim, essa coisa de estar no planeta, né? Eu falo assim, não tem jeito, a gente sempre vai estar. É duro, né? Porque por mais que a gente tente, às vezes a gente está magoando. E a gente vai estar ferindo de alguma forma. É meio estranho isso. Por mais que a gente tente. Aí é aquilo da intenção e da oração, né? Orar, mas às vezes o outro também ouve errado também, né? É uma experiência viver, né? O planeta Terra é uma escola mesmo. Estamos todos aprendendo. Diga, Neuza. Só lembrar que, além do falar, a gente ter o cuidado, como o Silvio falou, de quando, por exemplo, o assunto próximo a nós estiver tomando um rumo que não é também adequado, a gente ter essa responsabilidade, né, de forma amorosa, voltar à consciência, assim, né, às vezes com simples palavras que você diz, a coisa já tomou outro rumo. Antes eu achava mais fácil sair de perto, dava um jeito e fugia, mas hoje eu falo como responsabilidade, assim, de você estar e não deixar que aquilo, né, se expanda. É só isso. E tem um ponto, né, que a Diva até ressaltou, que é a questão de que durante a vida a gente vai ser magoado e vai magoar as pessoas. Mas a partir do momento que a gente está aprendendo, tendo a oportunidade, você pode voltar e se desculpar, que também é um exercício importante. Coisas que às vezes você fez por falta de conhecimento, mas a partir do momento que você ganha esse conhecimento e você tem uma outra visão sobre aquela situação, retome aquela pessoa e converse sobre aquele assunto, porque para deixar aquela situação resolvida, né? Não deixar aquela situação em aberto com aquela mágoa sendo carregada por tanto tempo. É importante tanto para você quanto para a pessoa também. E a gente não pode esquecer, pessoal,
isso que a gente está falando, na verdade, é reflexo do nosso papel de pais. Por que todo mundo sempre diz, não, criar filho é tão difícil? Por causa, uma das razões é essa, de falar, de você corrigir, de você tentar levar o melhor. Todo mundo, todo já ouviu isso várias vezes, por criar filho é tão difícil. Acho que é muito em função dessa dificuldade que a gente tem de ser honesto com a relação em si, de você falar o que pensa com honestidade, um carinho e saber ouvir também. Se a gente resolve isso entre os nossos amigos, a gente começa a lidar isso também entre os nossos filhos, entre os nossos familiares, entre os nossos inimigos. Essa é a importância do falar, saber ouvir. Eu estou lembrando do livro que a Neuza indicou. Como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. É por aí, né? Diga, Diva. Não, é que eu estive falando de como falar, inclusive com inimigos. Eu me lembro um dia, me veio à mente aqui uma lembrança. Eu já falei, eu advoguei muito tempo, né? E eu advogava para sindicatos, então tinha greves, era um período assim bem assim conturbado. Eu vivi muitas coisas conturbadas de negociações, de brigas, cidade parada, aquela coisa toda. E uma vez eu conversando com uma pessoa, né, eu virei para ela e falei assim, olha, você está errado, assim, assim, assado, tal, parará. Aí eu fui falar lá com a figura. Era uma figura importante. Aí eu virava e falava assim, olha, é preferível um inimigo que vem aqui e fala o que tem que falar em paz e tudo, do que se eu estivesse aqui sendo fingindo. Viu? Aí a pessoa ficou parada, porque eu acho que eu fui tão sincera, assim, sendo entre aspas, inimiga. Eu falei assim, olha, é muito melhor eu estar aqui, um inimigo, mostrando que é inimigo, vai colocando as coisas. Eu estava falando, mas eu estava falando, assim, não era brincando, rindo, não. Estava falando sério, mas em paz, mas me pondo como, entre aspas, um adversário, né? Aí a pessoa parou e falou assim, é melhor mesmo, né? É melhor do que uma pessoa que está aqui. Aí eu tô me lembrando da cena e da cara da pessoa levando um susto. Mas o verdadeiro amigo é aquele que fala mesmo, né? E mostra que o outro está errado. Diga, Silva, da Regina falar. Então vai, Regina. Vai, Regina. Oi, gente. Eu estava lembrando da fala de Chico, né? Que Chico sempre diz que a gente coloque um cálice de verdade num balde de amor, alguma coisa assim, né? O ditado. E realmente, né? Eu trabalho com CNV, né? Comunicação não violenta. E a gente trabalha muito 3 pilares, que é a autenticidade, né? A empatia e a autocompaixão. E quando a gente aprende esse sistema, que não é uma técnica, porque ninguém é robozinho, né? Para pensar no que está falando, assim, com tanta lógica, a gente é uma complexidade muito grande, né? Então, a gente, quando começa a trabalhar esses 3 pilares, a gente vai começando a ver a comunicação de uma forma diferente. E a autenticidade, ela traz para a gente colocar o que está vibrando dentro da gente, a nossa verdade. Porque muitas vezes a gente está falando uma coisa que no nosso coração não é verdadeiro, né? Então, a gente se comunicar usando a nossa verdade e tentando conectar, criar pontes, que é isso que a CNV traz, né? Trazer uma comunicação onde eu posso criar uma ponte, conectar coração com coração. Então, ali eu trago a minha verdade, eu sou empática, porque o que importa, eu me importar com o que importa para o outro. Então, isso é ser empático, né? Tem que se importar com o que importa para o outro, mesmo que eu não concorde, né, Rômulo? Eu vou assentir. Eu adoro essa palavra. Então,
a gente às vezes não vai concordar, mas nós vamos assentir aqui. E o terceiro pilar, não é aula não, viu, gente? É porque eu adoro esse tema. E o terceiro, que é a autocompaixão, que eu me lembrei muito da fala de Diva, que às vezes a gente está tão preocupado em não ferir o outro, mas a gente esquece que a gente também não pode ferir a gente. Então, às vezes a gente está ali, aguentando, falando, tentando, trazendo a fala de Silvio, com conselhos, mas às vezes a gente esquece de passar a nossa mensagem, que é tão importante quanto ouvir o outro, né? Então é isso. Só queria trazer um pouquinho de CNV aqui, que eu sou apaixonada por esse tema. Que benção, vem dar uma aula para a gente. Obrigada.